Pessoal, então, bom dia, graça e paz seja com todos. Hoje entramos aqui em mais uma live de devocional das nossas manhãs, onde nós paramos um minutinho para poder conversar um pouquinho mais sobre o que Deus tem para nós, para falar um pouquinho sobre abrir os olhos, conversarmos um pouquinho mais sobre a palavra do Senhor, já iniciarmos nosso dia com chave de ouro. Então convido vocês a estarem comigo nessa live. Sou feliz e grata pela vida de cada um dos irmãos que vai estar passando aqui na nossa live conosco. Feliz e grata pela oportunidade de ter vocês comigo. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês. Agradecer por parar esse minutinho para fazer esse devocional com a gente, amém? Vamos lá? Senhor, meu Deus, meu Pai, amado Jesus, eu quero lhe agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor vai fazer. Lhe agradecer, Senhor, pela oportunidade de mais um dia de vida. Lhe agradecer pela vida de cada irmão que conseguiu parar um pouquinho nesta manhã e deixou de lado ali o seu conforto, do sono, para estar aqui nesta manhã conosco, em oração, glorificando o seu santo e glorioso nome. Quero lhe agradecer pelas oportunidades a qual o Senhor tem nos dado, lhe agradecer por nos encher da tua presença, nos agradecer pelas vitórias a qual o Senhor tem nos oferecido e em todo tempo por nos ajudar. Até que o Senhor tem nos capacitado, até que o Senhor tem nos orientado, até que o Senhor tem nos ajudado. E graças ao seu infinito amor, o Senhor tem nos feito mais cheios de Ti, nos feito avançar. Então, muito obrigada, Pai, por tudo até aqui. E por tudo que o Senhor ainda fará para nós, porque eu sei que o Senhor fará além daquilo que sonhamos, além daquilo que esperamos, além daquilo que pedimos. Porque é assim que o Senhor age, de forma infinitamente mais. Vamos lá, glória a Deus, aleluias. Grandioso Deus. A passagem de hoje se encontra em 2 Samuel, versículo 1. 2 Samuel 11, versículo 1. Vai estar falando sobre Davi. Mas não vamos falar sobre aquele Davi que venceu gigantes, que matou o urso, que matou o leão. Vamos estar falando sobre Davi e a sua ação de cometer um adultério, aonde depois de tudo aquilo que ele passou, ele teve que se permanecer firme para continuar o propósito e ser conhecido então como homem segundo o coração de Deus. Paz do Senhor, Samuel, paz do Senhor, irmãos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Então aqui em 2 Samuel 11, versículo 1, diz assim: paz do Senhor, Diego, seja bem-vindo. Paz do Senhor, Karine, também está com a gente. Paz do Senhor. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com os seus oficiais do exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Todas as guerras que tinham naquele tempo, Davi, ele sempre participava. Ele era conhecido como um homem forte. Ele lutava com bravura pelo povo, a qual Deus o chamou para reinar. E ele fazia isso segundo a vontade do Senhor, Davi, ele nunca lutava apenas com a força do seu braço, ele sempre ia em nome do rei de Israel. Então ali havia anjos que o acompanhavam, que faziam com que o seu caminho ele fosse bem sucedido, nos projetos a qual ele ali escreveu, sonhou, lutou. Davi, ele ficou marcado na história como um grande rei, como um guerreiro, que na juventude foi capaz de derrotar Golias, ursos, gigantes. E para quem não lembra, Golias era um filisteu que por 40 dias humilhou o exército inteiro de Israel.
Golias, o gigante, era um homem que causava grande medo. O impacto de Golias na vida dos israelitas era algo assim grandioso. Ninguém ousava lutar contra Golias. Porque Golias era o homem mais forte, era o maior, era o mais poderoso à vista dos homens. Todavia, nessa passagem, nós vemos Davi deixando de entrar em uma das batalhas para permanecer no conforto do seu palácio. E esse ato, ele desencadeou um erro que causou desprazeres na vida deste rei, né? Pois de fato, por ter ficado no palácio, Davi acabou entrando em um desejo da carne que não deveria ter entrado. Davi, belo dia, passeava pelo seu palácio, olhava tudo ao redor. Davi estava pensativo, pensando nos homens que foram para a batalha e ele acabou não indo, pensando no cenário que estava ali o cercando, quando ele olha para o lado e acaba vendo Batseba, né, tomando banho. E ele se encantou com aquela mulher, achou ela linda, achou ela aperfeiçoada em muitas feições. Davi, ele tinha suas melhores concubinas, as melhores mulheres. Mas em um tempo em que o posicionamento dele era para ter sido outro, mas ele simplesmente decidiu ficar no reino e não seguir as orientações para aquele dia, ele acabou vendo ela ali tomando banho, se encantou por ela, pediu para que os homens do seu palácio fossem lá onde ela estava e trouxessem ela para o palácio e cometeu o ato de adultério. Por quê? Porque Batseba era casada com Urias. Irmãos, há consequências dos nossos pecados. Por mais que nós tentamos ali ficar escondendo o nosso erro, porque Davi, ele não se arrependeu de início. Davi cometeu o adultério e não foi uma vez, foram várias vezes com a mesma mulher. A mulher de um dos seus soldados, do seu soldado, assim, um dos melhores, que era mais temente ao rei, que era mais fiel ao rei. E se viu ali em um cenário onde se encontrou com Batseba grávida, fruto de um adultério. Sua esposa estava na guerra quando ela engravidou. Para tentar passar um pano em cima do erro de um rei, ele pede para que Urias volte mais cedo da guerra e deite-se com sua esposa. Porque sabe que Urias é um homem incrível, é um homem maravilhoso, é um homem batalhador, é um homem que tem temor ao rei, é um homem que faz tudo em nome do palácio. Só que Urias, naquele dia, ele tem um encontro com o rei, e o rei fala: pode voltar para sua casa, deite-se com a sua mulher, tenha uma noite incrível com a sua esposa. E o rei Davi, ele olha para essa situação, tenta passar esse pano. Urias sai do palácio e Davi pensa: o meu erro passou. Concorda? Eu dormi com a mulher dele, sim, engravidei a mulher dele, sim, mas agora ele vai lá, vai ter relação com a mulher dele, vai pensar que o filho é dele, tá tudo bem, vida que segue. Né? Se um dia a criança precisar de um auxílio, eu posso auxiliar, afinal eu sei que é meu filho, mas nunca ninguém vai saber o que aconteceu. Só que nada fica oculto na presença do Senhor. E quando você tem um propósito para alcançar,
Uma coisa que Deus ele gosta para que você permaneça no propósito é colocar a casa em ordem. Pecado de estimação, que para você já é algo comum, não tem mais nada a ver, porque já se comete tanto erro e você não vê ali uma consequência sobre aquilo. Deus precisa trazer o constrangimento à tona. Não estou falando dele revelar para todo mundo o que você faz de errado, mas literalmente tocar em você e falar: olha, isso não é certo. E você literalmente entender que aquilo não pode continuar da mesma forma que está. Para viver um propósito com Deus, para viver algo grande com Deus, eu preciso começar todos os dias a colocar a minha casa em ordem. Não estou dizendo que eu sou santa, não estou dizendo que eu não peco, não estou dizendo que eu sou uma referência para ninguém. Eu estou dizendo que todos os dias nós temos que lutar contra a nossa própria carne. Todos os dias nós temos que lutar contra o nosso próprio eu. Todos os dias nós temos que lutar contra os nossos próprios prazeres. Porque, irmãos, nós somos totalmente falhos. Todo ser humano erra. Todo ser humano peca. Nós pecamos todos os dias. Se existe alguém 100% santo, já foi arrebatado, irmãos, porque não existe na terra. Na Bíblia fala que todo ser humano é pecador. Eu peco, você peca, todos nós pecamos. A diferença é que nós lutamos para não errar e para aquele erro não ser cometido novamente. Porém, muitas das vezes nós tentamos encobrir nosso erro com outros erros. Assim como Davi. Essa live vai ficar salva? Sim, sim, sim. A gente vai salvar no Instagram e Facebook e YouTube. Então Davi, ele tenta ocultar o seu erro, pedindo para que Urias volte, deite-se com sua mulher. Depois daquela relação, ele vai pensar: nossa, eu engravidei minha esposa e dá tudo certo, vida que segue. Só que Deus não deixa nada oculto. Erros têm consequências. E não podemos falar que a nossa consequência é por conta do inimigo, né? Muitas das vezes a nossa própria consequência do que passamos na vida é muito por conta de nós mesmos. Um relacionamento, quando ele vai se encerrar, ele não é porque muitas das vezes as pessoas culpam muito o inimigo por conta disso. Mas o inimigo, ele não teve poder para destruir sua casa. O que ele encontrou era pessoas com conflitos que não foram resolvidos, com uma comunicação que não era uma comunicação boa, com situações que ele podia colocar as mãos ali e pesar um pouco mais. E aí isso gerou discussões, aí isso gerou uma falta de desinteresse, aí isso gerou um orgulho, aonde havia uma confusão que poderia ali sentar ambos e conversar e finalmente colocar os pontos nos is. Não, ele vai mudar, e se ele não mudar, é isso, ele vai me perder. E aí a gente começa a ter esse tipo de mentalidade que vai gerando uma escassez, que vai gerando um conflito, que vai gerando um final de um relacionamento. E aí nós vemos casamentos muitas das vezes disfuncionais, porque às vezes a pessoa quer empurrar com a barriga um casamento que ela não busca, que ela não ora, que ela não coloca Deus como principal alicerce, que ela mesmo não edifica. E depois fala: o inimigo tem tentado destruir meu casamento. Mas o que você tem feito para salvar o seu casamento? Você tem buscado? Você tem orado? Você tem conversado com o seu esposo sobre aquilo que você não gosta, sobre aquilo que tem te afetado nessa relação, que pode agravar um término futuro? É tempo da gente analisar algumas coisas na nossa vida, porque, irmãos, já passamos por muitos anos, e muitos anos aconteceram muitas coisas repetitivas na nossa vida. Talvez seja um sonho, um projeto que você tem há muito tempo, e você esqueceu que você só tem essa vida para realizar. E ainda você tem dado ouvido à voz do homem. O que é a voz do homem? Aquelas pessoas que muitas das vezes julgam o seu projeto e falam: não vai dar certo, porque acabam olhando para o teu projeto com a própria régua delas. Elas procrastinaram para tudo na vida, não construíram nada e não querem que você construa. Pessoas que nasceram ou conviveram ali, né, junto com você durante grande parte da sua infância, juventude, aonde muitas das vezes nós não tínhamos maturidade. E aí as pessoas olham e pensam: nossa, essa pessoa, ela pode ter até um propósito, mas eu conheci ela quando a gente era mais nova. Então assim, ó, ela errou muito, ela é uma pessoa que pecou demais, ela é uma pessoa que não faz as coisas direito, uma pessoa que sempre procrastinou, uma pessoa que mentia muito, que amava ficar em rodas de fofoca, uma pessoa que amava bebida. Só que as pessoas se esquecem, irmãos, que nós mudamos. Você não é a pessoa que te conheceram há 3 anos atrás.
Você não é mais a pessoa que te conheceram um ano atrás. A nossa mentalidade, ela muda muito. Nós vivemos em constante evolução de forma diária. Que venhamos orar pela sua irmã. Depois coloca o nome dela pra gente poder estar orando por ela, amém? Então nós precisamos todos os dias olhar para aquilo que para nós é um propósito, para aquilo que para nós é um projeto, para aquilo que para nós é um sonho, para aquilo que para nós é um objetivo, e nos analisar e pensar: será que eu estou sendo hoje a pessoa que eu quero e que eu tanto sonhei que eu seria? O que eu posso mudar nas minhas atitudes hoje? O que eu posso começar a avançar hoje na minha vida para viver o que Deus tem para minha vida, sem ocultar erros? Se eu ainda sou uma pessoa que tem hábitos muito ruins, eu preciso mudar os meus hábitos. Não adianta ficar empurrando com a barriga os meus hábitos ruins, entende? Se eu sou uma pessoa que eu tenho um pecado de estimação, que eu sei que é aquilo que tem travado o meu propósito, não adianta eu tacar isso pra frente e falar: mas Deus tem uma promessa pra mim, e não mudar isso na minha vida. Se eu tenho uma dificuldade de mudança em mim, eu preciso pedir para que o Espírito Santo me ajude. Porque, irmãos, a mudança que você precisa, todo mundo pode julgar, todo mundo pode apontar o dedo, mas se o Espírito Santo não te ajudar a mudar, você não muda. Porque a gente pode tentar fazer com a nossa força, mas muitas das vezes tem coisas que o Espírito Santo precisa nos ajudar. E você pode falar para ele: Espírito Santo, me ajuda a mudar o meu hábito. Espírito Santo, me ajude a mudar a forma que eu falo. Espírito Santo, me ajude a mudar a forma que eu penso. Espírito Santo, me ajude a mudar as ações que eu tenho. Me ajude a ter mais desenvolvimento no domínio próprio, porque às vezes qualquer coisa você explode, né? Qualquer coisa você absorve com facilidade. Então nós precisamos entender que há erros que eu não posso ocultar. Tem coisas na minha vida que eu preciso mudar, porque o erro tem consequências e isso pode paralisar a minha vida. Sim, irmão Alex, continuar. Eu tô indo conforme aquilo que Deus vai ministrando, amém? Então, Urias, naquele dia, ele sai do palácio, mas ele dorme na porta do palácio. Por quê? Porque ele sabia que o tempo que ele poderia estar com a sua esposa seria o tempo que poderia prejudicar o rei, porque ele era muito temente a Deus, ele era um homem com um coração muito voltado àquilo que Deus tinha chamado ele para fazer, e ele era um homem, como eu posso dizer, muito responsável com as suas funções. O povo que ele estava lutando, muitos estavam lá na guerra, e ele não achava certo ele ir deitar com a esposa dele, ele ter relação com a esposa dele, ele voltar para sua própria casa, enquanto tinham muitos morrendo em uma guerra, a qual ele poderia estar ali ajudando a vencer. Então ele fica na porta do palácio. E ele fica esperando até outro dia, guardando a porta do palácio. E alguém chega no rei e fala: olha, Davi, alguém que sabia sobre o erro, Urias não foi para casa. Urias se encontra na porta do palácio. Davi olha e fala: e agora? Mandei o cabra para casa. Falei para ele: vai lá, tenha relação com a sua esposa. A mulher dele tá grávida, ele vai voltar da guerra. Se eu mandar ele de volta pra guerra e ele voltar vivo, ele vai voltar da guerra e vai perceber que algo tá errado. Pela contagem do tempo que a mulher tá grávida, algo tá errado. E ele insiste que Urias vá. Mas Urias sabe o propósito que ele tem e ele não se desvia dele. Davi começa a ficar assim frustrado porque ele precisa fazer algo. Então ele pensa: quem já fez um erro pode cometer outro. Já deitou com a mulher do cara, tentou consertar o erro fazendo com que o cara viesse, dormisse com a sua própria mulher e encobrisse um filho que era fruto do adultério. Mas na tentativa de ocultar outro erro, ele manda, em batalha Urias, pede para que coloquem Urias na linha de frente do campo de batalha, para que Urias possa batalhar com o povo. Na linha de frente ele iria morrer. Porém, na batalha, Urias não morre.
E o problema de Davi começa a agravar. E agora? O que vamos fazer? Dizer ao povo que o rei é um rei adúltero? E naquele tempo a condenação para adultério era muito alta. Não. Vamos encobrir um erro. Ele tentou fazer, ele pensou assim, eu dei chances para Urias fazer o que ele podia. Mas Urias não tá querendo aceitar a chance. Que rei bondoso era Davi, né? A gente olha muito pro Davi, que era um grande rei, sábio, guerreiro. Mas há erros que ele cometeu. E esses erros não são ocultados na Bíblia. Para mostrar para mim e para você que não quer dizer que os nossos erros possam paralisar o propósito de Deus. Quando há um arrependimento sincero, Deus faz milagres ainda entre nós. Óbvio que haverá consequências. Ele conversa com um de seus soldados e fala: olha, vamos precisar matar Urias. Eu dei várias chances pra ele, só que ele não tá me ajudando muito nas chances que eu dei. Precisamos dar um ponto final nisso antes que isso se torne um escândalo. Aí vem de novo. Na tentativa de ocultar um erro, Davi comete outro. Manda Urias na frente da batalha. Mas como Urias era um cara incrível na linha de frente da batalha, independente de onde você colocasse Urias no campo, ele ia vencer. Porque Urias era ótimo. Ele era um dos melhores soldados que Davi tinha. Ele pede para o rapaz, durante a guerra, um dos seus outros soldados, matar Urias. Urias vai estar ali, ó, matando as outras pessoas. Você chega por trás e, ó, mata Urias. Finge que Urias morreu no campo de batalha pela mão dos filisteus. Pela mão do outro povo, mas não vai falar que foi por nós. E assim acontece. Urias é enviado para o campo de batalha, para uma missão que já estava decretada fracasso. Porque não foi feita em nome de Deus, foi feita para ocultar um erro. E no campo de batalha, o resultado da luta de Urias é a morte. Davi tinha um erro. E ele conseguiu ampliar ainda mais o seu erro, tentando ocultar o seu erro. Irmãos, não dá pra gente cobrar a Deus sobre algo grande que nós precisamos viver enquanto nós estamos ocultando o sol com a peneira. O que está encoberto vai ser mostrado. E a sua decisão de se arrepender e continuar no propósito é o que te fará viver coisas grandes. Mas muitas das vezes nós continuamos tentando ocultar o sol com a peneira. Davi sabe o que ele fez de errado. Sabe que o filho é dele. Sabe que ele mandou Urias, seu soldado mais fiel, à morte por conta de um erro. E para tentar ocultar um erro, Davi, bom rei, maravilhoso rei, chega e fala assim: eu vou me casar com Batseba. Por quê? Porque ela tá grávida. Urias veio da guerra, se deitou com a sua esposa. Ó o erro. Teve filho, engravidou ela, porém morreu. Eu não posso deixar o meu soldado amado tão desamparado. Ela não tem ninguém pra cuidar dela, pobrezinha, judiação. Então eu vou casar com ela. Já pensou se Davi casasse com todas as mulheres dos soldados que foram pra guerra e não voltaram? Já pensou? Era mulher pra mais de metro, hein? E Davi coloca Batseba como sua esposa dentro do palácio. A falta de foco de Davi na missão dada por Deus fez Davi estar aonde ele não deveria estar.
fazendo o que ele não deveria estar fazendo. E literalmente errando no que poderia ter sido evitado. A morte de Urias poderia ter sido evitada. Mas não se Urias dormisse com a sua esposa, mas se Davi estivesse no campo de batalha, que foi onde Deus mandou ele ir. Mas ele não decidiu ir naquele dia. Tudo começou por falta de obediência em uma situação. E um erro levou a outro, que levou a outro, e se agravou em muitas outras coisas. Batseba vai morar no palácio com Davi. E agora você pode pensar, nossa, Davi conseguiu o que ele queria. E a punição foi o quê? A morte de Urias? Não. A punição foi a perca do seu filho. Através de um erro, Davi abriu portas para que o pecado entrasse em sua casa e muitos outros erros fossem acometidos. Erros esses que fizeram com que o plano que Deus tinha para a vida dele desse uma pequena pausa. Agora Deus ia testar Davi. Deus ia testar como ele testou o rei Saul para verificar o coração de Davi. A diferença de Davi e Saul é que Saul era um homem que não tinha arrependimento sobre os erros que fazia. Saul olhava os erros que fazia e para ele eram só mais um erro. Sou o rei, eu posso. Sou o rei e tá tudo ok, tá tudo numa boa. E Davi não. Davi errou. Inicialmente ele tentou ocultar o erro, mas depois ele entendeu o peso do erro que ele tinha. Então, lá na frente, na passagem de Davi, vai mostrar, né, aqui em Samuel 2, a partir do versículo 10, vai mostrar que Davi, ele cometeu sim adultério, e o profeta Natan foi levantado para repreender o erro de Davi. Entenda que quando alguém é levantado por Deus para mostrar para você o seu erro, é porque para você o seu erro já não é mais um erro. Quando Deus ele levanta alguém para disciplinar você sobre algo, muitas pessoas falam para dar cajadada, né? Mas para nos fazer refletir e nos analisar, não é porque Deus é mau, não é porque Deus não te ama. Porque um pai, irmãos, ele repreende o filho que ama para que o filho comece a colocar a vida em ordem, para que lá na frente não aconteça algo extremamente ruim. Natan repreendeu Davi pelo erro. Natan olhou para Davi e falou: você adulterou. Deus me mostrou que você mandou matar Urias. Você tentou encobrir erro com erro. Davi, se arrependa do que você fez. E Davi não tinha arrependimento. Davi olhou para Natan e falou: eu pequei contra o Senhor. E Natan responde: o Senhor o perdoou. O Senhor perdoou o seu pecado, Davi. Você não morrerá. No entanto, pelo que você fez, houve insulto ao Senhor. O menino morrerá. A consequência nos nossos erros. E Deus ele nos desperta para que nós olhamos para o nosso erro e falamos: meu Deus, eu preciso abandonar isso sabe assim, agora. Eu preciso me arrepender de verdade. Eu preciso literalmente avançar. Eu tenho planos que Deus tem para minha vida. Eu tenho perguntado para Deus por que eu não tenho vivido o propósito. E agora eu entendo que foram erros meus. São erros que eu tô cometendo ainda. Então eu tenho que parar. É adultério? Para. Pede perdão para Deus. Segue a sua vida. Peça para Ele te ajudar a continuar no propósito, a viver a promessa. Não é porque você errou, que você caiu, que é para você desanimar e parar e ficar se julgando. Não, 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 não. Ainda há vida, ainda há esperança, ainda há projetos que Deus quer realizar sobre você. Então levanta, chacoalha a poeira, começa a se limpar, ajoelha, ó, cabecinha no pó, começa a orar ao Senhor, peça perdão pelos erros e continue a nadar. Deus, Ele não quer ficar olhando para os teus erros.
Ele não quer olhar pra você e falar assim, realmente, você pecou demais. Não, ele quer olhar pra você e ver em você um coração sincero. Senhor, eu sei que eu errei. Senhor, eu sei que eu tenho cometido erros. Senhor, eu sei que eu tenho pecado contra ti. Senhor, eu sei que eu tenho te entristecido com as minhas ações. Pai, me perdoa. Pecado tem nome. Então declare a Deus os pecados que você tem. Senhor, é o pecado da fofoca? Senhor, me perdoa pelo pecado da fofoca. Pai, me perdoa por blasfemar, me perdoa por desacreditar na promessa, me perdoa por não acreditar de verdade no Senhor. Porque quando eu começo a questionar a Deus e reclamar da situação que eu tô vivendo, eu tenho incredulidade. Porque aquele que crê, ele olha pra situação e fala, pode tudo tá dando errado, pode tudo ser muito difícil, mas eu sei que eu tenho crido. E ele me ensinou que eu posso crer no amanhã. Ele me ensinou que tem boas obras sobre a minha vida. Ele me ensinou que ele é fiel pra cumprir. Nós não compreendemos os planos do Senhor, mas é preciso confiar sem entender. Mas é preciso se autoanalisar. Quando você vai tomar Santa Ceia, na palavra da Santa Ceia fala, analise o homem a si mesmo. Mas sabe o que a gente faz? Sendo bem sincero, eu não vou ser hipócrita, porque eu também já fiz muito disso. Nós fazemos isso. Nós olhamos para as pessoas, julgamos os erros das pessoas, mas temos o mau hábito de olhar no espelho e olhar para os nossos próprios erros. Muitas das vezes a gente pede pra Deus, Senhor, me revela quem fulano é. Tira a máscara de fulano. Mas será que nós estamos olhando pro espelho atrás das nossas próprias máscaras? Desocultando os erros e entendendo que o erro é erro, o pecado ainda é pecado. Não é porque no mundo é normal que o meu erro é comum. Ah, Juliana, mas fofoca é tão normal. Fofoca é edificante, fofoca ainda é pecado. Quando você comenta da vida de alguém com muita maldade, levando o disse-me-disse de uma pessoa para outra, você está cometendo fofoca. Juliana, você nunca fez isso? Eu fiz. Eu fiz. E eu luto muito para não fazer. Evito de estar com pessoas que têm essa mania, porque querendo ou não, irmãos, a fulano vai comentar de ciclano e você vai ouvir, aí você vai comentar também, aí dali já vira um bololô, e aquilo torna uma coisa terrível. É um disse-me-disse distorcido de lá pra cá, que é terrível. Então a gente tem que todos os dias tentar fugir disso. Tem comentários que a gente faz? Tem comentários que a gente faz. Nossa, menina, tava no culto ontem, a irmã pregou sobre isso, sobre aquilo, e aquilo me constrangeu, eu mudei. Não é uma fofoca, você tá comentando sobre algo. Fofoca é quando eu começo a falar sobre a vida de alguém que não tá ali pra se defender, não tá ali pra se posicionar, e eu continuo falando sobre ela. De uma forma distorcida, de uma forma errônea, com maldade no coração. Então, Natan repreende Davi pelo erro. Aquela mensagem que Natan trouxe para Davi, não era para Davi chegar no povo e falar, eu pequei, eu errei. Era para Davi se autoanalisar e entender que aquilo que ele fez foi errado. E Davi até olha para Natan e fala, tá, eu pequei contra Deus, Natan vai no palácio várias vezes, falar para Davi, se arrependa, Davi. Mas não é pra você falar assim, ai, tá, eu sei meu erro. Ele quer que você se arrependa do seu erro. Não, irmão, se você... O verdadeiro perdão, ele vem pelo arrependimento sincero. Se eu falo pra Deus, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, e eu não falo quais são os meus pecados, e eu não entendo o peso daquilo que eu fiz, eu não me arrependi. É como eu olhar pra alguém que eu acabei de morder, e eu mordi por raiva, e falar pra pessoa, tá, me desculpa. Não tem remorso, não tem nada. Falei desculpa porque é uma palavrinha bonitinha que muitas pessoas usam pra poder fingir que tá tudo numa boa. Mas não houve um arrependimento sincero. Não é verdade? Nós precisamos todos os dias nos autoanalisar, irmãos. Às vezes você perguntou pra Deus, por que as coisas que você me prometeu ainda não aconteceram? Aí Deus olha pra você e fala, se analisa. Será que o erro tá em mim? Será que eu tô me atrasando? Porque para viver milagres e viver propósitos, não significa só que eu tenho que colocar minha mão e falar, tudo vai dar certo. Sabia que Deus ele criou o mundo em 7 dias, mas eu falo assim, a pior coisa de se mudar somos nós, somos eu e somos você. Irmãos, nós somos muita cabeça dura. Nós somos muito cabeça duras.
Se alguém te feriu, te machucou, na Bíblia fala para nós perdoarmos. Isso não significa conviver. Mas nós temos algo chamado orgulho. E ô coisinha ruim, que tem que ser quebrado todos os dias. Porque a gente olha e fala, por que eu vou perdoar essa pessoa se ela me feriu, se ela me machucou, se ela me entristeceu? Se ela não vir me pedir desculpa, eu não vou perdoar ela. Só que o perdão, que talvez seja isso que você esteja segurando no seu coração, muita mágoa, falta de perdão. O perdão, irmãos, ele não é esquecer. Perdoar não é conviver. Perdoar é te deixar fluir. Tem coisa na sua vida que tá travada e não é porque Deus se atrasou, é porque você não liberou o perdão. O coração tá tão ansioso, o coração tá tão cheio de mágoa, tão cheio de ira, de conflito, que nada muda. Aí você fala pra Deus, mas eu oro, mas eu jejuo, eu vou pra igreja de segunda a segunda, eu tô com a minha vida no altar, mas Deus fala, mas você ainda não fez o que eu pedi. É perdoar, às vezes é coisa tão pequena. Ou é pedir desculpa. Tipo assim, são coisas tão pequenas, mas a gente não faz. E aí isso acarreta em um erro, ocultando o outro. E aí uma hora a gente olha pra aquilo e fala, mas não é pecado. Não tem nada a ver. Juliana, não tem nada a ver eu não viver a promessa do Senhor porque eu não perdoei. Deus sabe o quanto aquela pessoa foi sem vergonha comigo, o quanto ela me humilhou, o quanto ela me frustrou. Aí Deus olha pra você, mediante a Bíblia, e fala, perdoai uns aos outros, assim como o vosso Pai também os perdoa. Quer ser perdoado? Perdoe. Aí o nada a ver vai contra a palavra. Muitos sonhos foram enterrados pelo nada a ver. O nada a ver trava teu caminho. Exato, perdoar 70 vezes 7. Isso não significa, irmãos, que aquela pessoa ela não estava errada. Você entende? Mas isso significa que você entendeu a importância do perdoar. Por quê? Porque eu perdoo as pessoas hoje, porque lá na frente eu posso cometer um erro que eu precise que Deus me perdoe. E será que Deus ele vai me perdoar sendo que eu não perdoei aquela pessoa? Eu não vou esquecer do que a pessoa fez. Mas quando eu falo pra Deus, Senhor, eu perdoo aquela pessoa. Não preciso nem chegar na pessoa e falar, te perdoo, tá? Terra, manto. Filho de Belial. Não, a gente não precisa chegar na pessoa e falar isso. A gente pode falar pra Deus, Senhor, eu perdoo fulano pelo que ele fez. E entrega nas mãos de Deus, Senhor. O meu coração ainda tá cheio de mágoas. A pessoa fez isso, fez aquilo, me machucou. As palavras foram duras, me feriu. Me constrangeu. Então, Senhor, eu entrego nas tuas mãos isso que me dói. Literalmente é isso. Me liberta dessa sensação. Por mais que eu lembre o que a pessoa fez, eu não quero que doa. Eu quero estar liberto para fluir. Então, Senhor, se há algo em mim que ainda não foi perdoado, se eu ainda não soltei o perdão sobre alguém e nem me lembro mais por que eu não perdoei essa pessoa, Senhor, me ajuda a me libertar. Eu quero perdoar todas as pessoas que um dia me machucaram e que aquelas pessoas que um dia eu machuquei também possam me perdoar. Porque, Alecrim, você não é 100% santo também não. Muitas das vezes nós fazemos coisas para as pessoas que nós esquecemos, mas que feriu pessoas, que machucou pessoas, que trouxe intriga para pessoas, que fez com que pessoas se sentissem magoadas. Talvez você foi ferido da mesma forma que você feriu alguém e você nem lembra. Porque nós, irmãos, a pessoa que fere, ela não lembra que ela feriu. Ela não lembra. Ela segue a vida dela fingindo que nada aconteceu. Mas nós que fomos feridos, nós lembramos. Então, muitas das vezes, nós também ferimos alguém e nós não sabemos que nós ferimos. Porque para nós foi algo nada a ver. Mas para aquela pessoa foi algo que machucou. Porque tem palavras que a gente fala que machucam mais do que, tapão na cara. Tem palavra, irmãos, que a pessoa nunca esquece. E aquilo mata ela por dentro de uma forma tão intensa. Eu já fui ferida por uma palavra que eu olhei e falei assim, meu Deus, como essa pessoa pode falar isso pra mim? E eu falava pra Deus, Senhor. Até o dia que eu olhei pra aquela pessoa e falei assim, quer saber? No dia que essa pessoa me feriu, eu saí chorando.
E eu olhei pra essa pessoa depois e falei assim, ó, a partir de hoje você nunca vai falar nada pra mim. Nada. Porque a partir do momento que você me humilhar, eu vou dar na sua cara. E eu olhei pra pessoa e falei isso. E falei, eu tô errada, eu tô. Mas você nunca mais vai ter a capacidade de olhar na minha cara e falar isso. Você pensa que eu sou besta? Você falou isso, você me humilhou. Você acha que eu vou levar isso pra normal? A próxima vez que você falar sobre isso, que você me machucar, que você me humilhar, você vai levar. Porque nós queremos isso, irmãos. Nós queremos agir no impulso da carne. E aí Deus trabalhou muito em mim. Porque foi uma situação, irmãos, que me pesou muito. Tinha a ver com o meu filho. Foi uma coisa que foi um ato racista contra o meu filho. E eu não admiti, irmãos. Eu não admiti. E eu segurei. Eu falei, meu filho é pequeno, ele não entende. Eu vou afastar essa pessoa do meu filho. Era parente. E eu falei, e essa pessoa vai escutar. Porque a próxima vez que ela levantar a voz pra falar sobre meu filho, porque meu filho é moreno, é meu pretinho maravilhoso, ela vai escutar. Ela vai escutar. Não só escutar, como eu vou bater nela, que eu vou fazer ela. Eu vou dar uma de Carminha, vou empurrar da escada. Porque me machucou. Porque me feriu. E aí, 2 dias depois, essa pessoa desceu. Ela veio, na verdade, ao meu encontro e ela começou a falar um monte. Começou a gritar comigo, começou a falar um monte. Ela tava testando minha paciência. E foi quando eu olhei para o Espírito Santo e falei, Senhor, eu perdoo. Ela falando, a pessoa falando um monte pra mim, eu só olhei pra pessoa e falei, eu te perdoo. Irmão, na hora a pessoa olhou pra minha cara e falou assim, hã? Eu falei, a gente pode entrar na minha casa pra gente conversar? E a pessoa entrou sem entender nada. Porque ela desceu fardada. Hoje eu destruo essa pessoa. E eu olhei pra ela e falei, eu não posso continuar do jeito que eu tô. Tem coisas que eu preciso viver e eu não posso parar minha vida por causa de você. E a pessoa sem entender nada, eu olhei pra pessoa e falei assim, eu te amo em Cristo Jesus. Eu te perdoo de coração. Hoje pra mim isso aqui acaba. Peço também perdão de coração se eu te fiz algo que te magoou. E a partir de hoje eu vou encerrar um ciclo com você. A partir de hoje eu não vou mais te machucar e você não vai mais me machucar. A partir de hoje, independente se é parente ou não, eu não vou mais conviver com você. Não vou. Porque nós convivendo juntos, nós estamos ferindo um ao outro. Então, eu vou encerrar esse ciclo aqui, para que haja ainda respeito quando a gente se encontrar em qualquer lugar. Se eu te encontrar no meio da rua, eu quero que tenha respeito. Se eu te encontrar dentro da minha casa, você porventura passou aqui perto, eu quero ter respeito. Se um dia você olhar pra minha cara e falar assim, ó, eu preciso de uma ajuda porque eu tô sem gás, eu tô sem um alimento, eu vou te ajudar. Sem pedir obrigado, sem falar faz por mim também, não. Eu te ajudo. Só que hoje eu encerro um ciclo com você. Pra que eu não te fira mais e pra que você não me fira mais. Juliana, mas nós podemos encerrar ciclos com parentes? Sim. Irmãos, não é porque a pessoa é de sangue que ela não te afasta do propósito. O tanto que eu parei por causa da minha raiva. Tinha dias que eu sentava pra gravar vídeo. Eu tava bem no início e eu falava, eu não posso gravar vídeo. Como eu vou orar por pessoas se eu tô com meu coração cheio de mágoa? Como eu vou falar pra pessoas que o Senhor tem um propósito pra cada uma delas, sendo que eu tô querendo dar na cara? Falei, não tem como, pai. Como eu vou fluir se eu não consigo perdoar? Porque quando envolve criança, irmãos, é muito difícil. A irmã já colocou assim, ó. O que eu precisava ouvir foi dito por você, em meio à palavra. E você ainda disse quanto o irmão falou pra você continuar sobre a pregação. Você disse que precisava falar. Irmãos, a gente fala sobre a palavra do Senhor, a gente faz a introdução, a gente vai explicar, a gente não tá saindo fora da palavra. Só que Deus, ele vai ministrando. E talvez coisas que pra você não faz sentido, pra alguém tá fazendo. Já teve um dia que eu tava pregando sobre
conversão e Deus olhou pra minha cara e falou: hoje você vai falar sobre uma bênção que foi liberada sobre alguém, a pessoa sabe que foi liberada sobre ela, só que pra ela conquistar ela precisa de um posicionamento rápido. E eu comecei a falar e muitas pessoas falaram: Ju, mas não tem nada a ver com o que você leu. E eu falei: calma, gente, eu já volto à palavra, mas Deus precisa falar aquilo que ele precisa falar, e aqui ele tem liberdade. Eu posso ter estudado muita coisa, mas Deus, ele fala e eu preciso seguir o que ele tá falando pra me falar, porque senão depois eu sou cobrada e eu não vou ser cobrada porque eu não falei. Irmãos, porque a cobrança de Deus dói, viu? Eu não vou ser cobrada, não. Se Deus falar assim, é pra você falar pra fulano, ciclano, beltrano, eu tô falando. Porque, irmãos, se Deus me cobrar, misericórdia. Misericórdia, irmão, como dói. Como dói ser cobrado. Mas eu fico feliz, já que fez sentido pra você e que Deus ministrou através daquilo que nós estamos falando. Eu preciso permanecer no propósito. Então eu preciso entender que nada pode me travar, irmãos. Nada pode me travar. Eu não posso, irmãos, olha, de verdade, eu fui constrangida e me dá até vontade de chorar quando eu falei pra Deus assim: Senhor, por que o Senhor ainda não fez o que o Senhor me prometeu? Sendo que o Senhor falou várias vezes, usou várias pessoas, me mandou vários sinais e ainda não cumpriu o que o Senhor me prometeu. E eu falei pra Deus: eu tô cansada de fazer tudo o que eu posso e o Senhor não fazer o que o Senhor falou. Aí eu olhei pra Deus e falei: será que foi o Senhor mesmo que falou? Será que eu não entendi errado? Senhor, será que eu tô fazendo alguma coisa? Então me mostra. Eu preciso saber o que eu preciso fazer pra avançar. Há uma promessa sobre mim. Eu não posso permanecer mais uma vez. Senhor, tem coisas grandes que eu preciso viver. E eu tô sendo muito humilhada. As pessoas jogam na minha cara, me frustram. E eu não consigo mudar nada. Fala o que o Senhor tem pra minha vida. Faz o que o Senhor quer. E em lágrimas, eu chorando nessa cadeira, irmãos. Eu tava aqui de joelhos. E aí o Espírito Santo me trouxe. Irmãos, eu me constrangi tanto. Quando eu olhei e falei assim, ó: o erro nunca estava em Deus. Irmãos, eu vi como se fosse uma visão. Como se eu tivesse parada. Eu tava de olho fechado, mas era como se uma televisão se abrisse na minha frente. Eu questionei por que Deus não fez o que ele me prometeu. E quando Deus me mostrou que não tinha nada a ver com ele, mas tinha a ver comigo, só pergunte pra Deus por que ele não fez alguma coisa na sua vida se você estiver preparado pra resposta. Porque não vai ser o que você quer. E você vai olhar e você vai falar assim: realmente, não foi nada a ver com Deus, foi a ver comigo. Quando Deus, ele me... Irmãos, foi muito nítido. Eu tava ajoelhada orando. Eu tô falando isso, tá no contexto da palavra, tá? Porque Deus precisou mostrar pra mim os meus erros sobre o propósito. Em relação ao propósito, aquilo que eu tava buscando. Eu ajoelhei, comecei a orar e chorei muito, irmãos. Eu chorava de soluçar. Chegou uma hora que eu não conseguia respirar, porque meu nariz entupiu. A voz embargada. O meu coração, ele tava tipo assim, ó, tão angustiado e aflito, que eu falava assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais, eu não aguento mais. Parecia que Deus, ele tinha se calado, parecia que ele tinha se afastado de mim. Parecia que ele me fez uma promessa só pra me ser o tipo de chacota, porque só Deus sabe o quanto eu passei por humilhação pra estar onde eu tô hoje. Irmãos, eu não ganho, eu tenho muitos seguidores aqui, mas eu sou monetizada, mas a gente só ganha quando nossos vídeos batem 1 milhão de a cada mil visualizações a gente ganha, mas tem muitos contextos pra gente poder receber alguma coisa. E o valor que a gente recebe a cada 1000 visualizações, irmãos, às vezes é 10 centavos, às vezes é $1. Depende muito. Às vezes não é nem $1, irmãos. Às vezes é 20 centavos, 5 centavos. Porque eles têm vários critérios pra poder te abençoar. E eu lembro que eu falei muito pra Deus sobre isso. Eu falei: Deus, eu falo tanto sobre o Senhor, eu falo tanto sobre promessas, eu falo tanto sobre provisão, eu falo tanto sobre acreditar. E eu tô passando por isso. Mais uma vez, uma escassez. Mais uma vez. E, irmãos, eu chorava tanto. Que teve uma hora que... sabe quando você chora tanto? Que você já só começa a fazer assim, ó. Não tem mais lágrima. Tipo assim, a lágrima até escorre, mas não tem mais força. Eu tava desse jeito. E aí abriu uma televisão na minha frente. Eu de olho fechado. Foi como se uma televisão sobre os meus olhos, estando fechados, ela se abrisse.
E eu comecei a ver todas as vezes. Todas. Irmãos, o Espírito Santo me mostrou, desde 2013, desde 2018. Ele me mostrou de 2018 até 2024. Todas as vezes que eu parei. E me mostrou os motivos por que eu parei. Eu me senti um lixo. Mas ele não me mostrou para que eu me sentisse um lixo. Mas para que eu entendesse que o erro não estava nele. O erro estava em mim. Deus me mostrou todas as vezes em que eu guardei ira no meu coração. Todas, irmãos. Ele me mostrou certinho. As vezes em que eu entrei em algum conflito com essa mesma pessoa. E essa pessoa me humilhou. E eu guardei ira. E Deus falava assim no meu ouvido: é para perdoar. E eu segui a minha vida em frente como Davi no erro, fingindo que nada aconteceu. Eu tava certa de ficar com raiva. E Deus não tava falando que eu não tava certa de ficar com raiva. Mas Deus tava falando que não era pra me manter aquela raiva como algo fluindo em mim. Eu te perdoo. Isso tá doendo. Eu te perdoo. Isso tá machucando. Eu te perdoo. Isso tá me gerando um grande caos externo. Mas não vai durar. Porque eu escolhi perdoar. Deus me fez olhar para todas as vezes que eu parei porque alguém disse que eu era uma chacota para a família. Que o fato de eu estar pregando o evangelho nas redes sociais era algo ruim. Se alguém quisesse falar sobre Deus, que fosse para a igreja. Por que eu tava perdendo meu tempo fazendo essa palhaçada? Eu vi pessoas falando que eu não vivia o que eu pregava. Porque eu falava sobre tudo o que Deus tinha, mas eu não perdoava aquela pessoa. Porque a pessoa achava que perdoar, irmãos, a pessoa achava que perdoar era aceitar. Eu falo o que eu quero, eu te humilho da forma que eu quero e você tem que aceitar, porque você tem que me perdoar. Isso não é perdão, irmãos. Isso é heresia, isso não é perdão. A pessoa achava que o fato de eu perdoar era ela falar tudo o que ela queria, me humilhar do jeito que ela queria, e eu fingir que nada aconteceu. Porque eu tinha que perdoar. E não era assim. Eu me posicionava. Então, Deus começou a me mostrar isso. E eu comecei a ficar constrangida. Porque não foi uma vez que eu parei. Teve vezes que eu fiquei 4, 5, 6 meses sem postar nada. Sabe por quê? Porque alguém disse que tudo aquilo que eu fazia na internet era algo que trazia humilhação para minha família. E uma vez eu parei porque alguém disse que os meus filhos teriam vergonha da mãe que eles tinham pelo que ela postava na rede social. Eu dei mais ouvido para a voz do homem do que para a voz de Deus. E eu me senti o pior lixo da minha vida. Porque eu via que aquilo acontecia e Deus falava comigo na hora e eu não ouvia. Por quê? Porque eu tava muito focada naquilo que tava acontecendo. E eu via nitidamente, irmãos. Eu levando a raiva sobre mim, eu paralisando, eu nas rodinhas que eu não devia estar. Tinha amizades, irmãos, que eu sabia que a esposa fazia de tudo pra trair o marido. Que eu sabia que a pessoa fazia de tudo de errado, sabe assim, sabe? A pessoa, ela fazia tudo errado e ela não se arrependia. E eu tentava fazer de tudo para que aquela pessoa voltasse para Deus, ou para que aquela pessoa, ela entendesse o erro que ela tinha, mas sem constranger ela. Então eu olhava pra ela e falava: ai, fulana, não para de fazer isso. Ô, fulana, você é casada. Ô, fulana, para de ficar correndo atrás do seu ex. Fulana, você é casada. Fulana, você quer ficar com fulano sendo que você é casada. Sabe, eu dava uns toques, mas eu eu literalmente não me afastava. Tipo assim, é uma pessoa que eu tentei ajudar muito. Se a pessoa não quer, filha, segue a sua vida. Porque o errado vai ser você. Sabe por quê? Porque você tá cobertando. A pessoa fazia o que ela fazia e eu não tomava uma decisão na minha vida. Então era como se eu falasse pra ela: amor, para de fazer isso. Mas eu mesmo não falava: gente, o que eu tô fazendo com essa amizade? E acabava que eu acobertava, você concorda? Porque se eu sei que a pessoa tá fazendo uma coisa errada e eu não falo nada,
pra ela. Ou tipo, ó, vou me afastar porque você, pelo amor de Deus, você é casada. E eu continuo ali naquela amizade, vendo a pessoa fazendo as coisas erradas. E eu falando, você tem que parar com isso. E muitas das vezes eu falando pra pessoa, se não tá certo o seu casamento, termina. Mas para com isso, que isso é feio. Eu tava cobertando, porque eu sabia do erro da pessoa. E foi quando eu encerrei o ciclo de amizade com a pessoa. Eu falei pra Deus, Senhor, o que eu tô fazendo nesse ambiente que não me cabe mais? Senhor, o que eu tô fazendo com essa pessoa que não quer nada com o Senhor? E ela tá fazendo todos os erros dela e eu a coberto. Querendo ou não, eu tô cobertando, porque eu sei o que ela tava fazendo. Você entende? Então Deus começou a mostrar isso pra mim, e isso me constrangeu. Irmãos, eu comecei a chorar como criança, pedindo perdão. Eu não conseguia levantar a cabeça pra olhar pro céu. Eu gosto de orar na minha cozinha, porque eu consigo ver o céu. Eu lembro que eu levantei da cadeira, depois de pedir muito perdão, eu não conseguia olhar pro céu. Era como se eu tivesse tão envergonhada por ter uma hora antes perguntado tanto, questionado tanto Deus, sendo que eu estava errada, que eu só conseguia quando eu olhava assim um pouquinho pro céu, eu falava, me perdoa. Era como se ele estivesse olhando para mim, falando, você entende que o erro não foi meu? Você entende que eu não me atrasei? Você entende que eu não paralisei meu plano para você? Foi você que parou de novo. Eu me senti literalmente na passagem do povo do deserto. Eles demoraram 40 anos para viver uma promessa que seria 40 dias, 20 dias, 15 dias, só Deus sabe. Seria tão fácil chegar lá, irmãos. Só que eles demoraram 40 anos. 40 anos por quê? Porque Deus era mau? Não. Eles tinham sinais diários de que Deus estava com eles, de manhã e de noite, através do maná que caía do céu, através das aves que caíam do céu, através dos animais que eles poderiam comer, através da água jorrando sobre a rocha, através da coluna de fogo que ficava com eles sobre a noite para protegê-los dos inimigos e para esquentar o povo, sobre a nuvem que pairava sobre eles, protegendo o povo. Eles tiveram milhares de motivos para entender que Deus estava no propósito. E você tem milhares de motivos para entender que Deus está no seu propósito. Mas para permanecer firme no propósito, eu tenho que olhar para o meu erro e entender que é isso que está me paralisando. Não é Deus que se atrasou. Se eu sei que há um erro que eu preciso mudar, o que me impede de mudar? Gente, entende uma coisa. Só tem uma vida. E é agora. O seu passado, quando você entende o seu erro e você pede perdão para Deus, o seu passado ele cai por terra e você começa a viver uma vida com Deus. Talvez tenha alguns erros que você fez que vai ter consequências, sim, mas com Deus se torna muito mais fácil. E passar por isso, entende? Agora entenda uma coisa. Deus ele não tá olhando pro teu erro e falando, filho, o seu erro vai paralisar tua vida e vai travar teu caminho. Não, ele tá falando assim, só se arrependa. Porque há perdão pro teu erro. Se arrependa, começa a colocar sua vida em ordem, começa a se posicionar. Eu tô contigo. Eu só preciso que você se posicione. Eu preciso que você permaneça no propósito. Não pensa que porque você caiu que você tem que desanimar. Todo ser humano erra, irmãos. Todo ser humano erra. A diferença é que quem se arrepende, se levanta e continua. Davi, ele não entendia o erro dele. E Deus usou Natan para falar que ia levar o filho dele, porque sabia que ele errou. E Davi fingindo que nada aconteceu. Exato, eles ficaram 40 anos porque era 40 dias. Eu disse 20, eu disse menos, irmãos, porque tem muitas vezes, quando Deus ele quer fazer alguma coisa para sua vida, até aquilo que seria mais extenso é menor, entende? Eles viveram 40 anos, sendo que era 40 dias para eles viverem. Era uma caminhada de 40 dias. Eles poderiam ter chegado lá em menos tempo? Poderiam. Se Deus quisesse, irmãos, nada é impossível. Só que tem coisas... Afinal, o mar se abriu. Só que tem coisas que não acontecem, não é porque Deus nos deixou de lado. É porque nós continuamos em erros que não nos constrangem mais. Ah, no mundo é tão normal que o nada a ver acontece. Mas obrigada, Raíssa. Deus abençoe. Raíssa, ó. Raíssa tá ligada na palavra, Raíssa.
Eu gosto assim, irmãos. Nosso devocional, ele é participativo, viu? Vocês estão escrevendo aqui, eu tô lendo o que vocês estão escrevendo. Tem hora que eu acabo não conseguindo ler, porque às vezes passa um pouquinho mais rápido, mas eu tô sempre lendo. E eu gosto assim, quando vocês participam. Então, obrigada, Raíssa. Deus abençoe. Afinal, é um devocional entre amigos. Um ajudando o outro. Vocês entendem? Então, assim, ó, Davi, no dia que Batseba foi ter o nenê, ele sabia o que ia acontecer. O profeta Natan já tinha falado pra ele. Já tinha falado. Kaique, é mais fácil você me chamar, porque me chama no privado que aí eu respondo você. Se for comigo que você tá falando, se for com outra pessoa, gente, alguém vê o Kaique aí. Eles tinham ali, eram desobedientes. Exato. E o fato do povo ter ficado no deserto não foi nem só a desobediência. Foi o fato deles não crerem em Deus. O tempo todo, irmãos, a incredulidade havia. Sim, vou responder. Talvez não agora de manhã, talvez um pouquinho mais tarde, tá? Mas eu respondo sim. Não foi nem só a desobediência, irmãos. Desobedecer foi um fator muito grande. Mas a incredulidade, concorda? Você vê Deus fazendo tudo por você. Aí você olha e fica: nossa, Deus me trouxe do Egito pra eu morrer aqui? Meu filho, Deus te deu tudo. E tu olha pra tua vida e fala: Deus me trouxe do Egito pra eu morrer aqui? Cadê a terra da promessa? Não foi Deus que prometeu? Cadê? Irmãos, eles eram muito incrédulos. Muito incrédulos, muito incrédulos. Eles olhavam pro cenário, Deus dava tudo pra eles. E quantas vezes nós somos assim? Quantas vezes você já pediu confirmação pra Deus? Seja sincero. Quantas vezes você já pediu confirmação pra Deus sobre algo? Eu já tinha pedido 365 vezes confirmação para Deus sobre aquilo. E mesmo assim, qualquer coisa que falavam, eu parava. Qualquer coisa que me falavam que me magoava, eu parava. Ou seja, eu não tinha domínio próprio nem sobre minhas próprias emoções e não entendia a promessa que Deus tinha pra mim. Não entendia. Porque eu olhava pro que os outros falavam e esquecia de quem me prometeu. O decreto do homem, ele é falho, irmãos. Mas aquilo que Deus fala sobre a tua vida, que Deus ministra sobre o seu coração, é algo grande. É algo que vai acontecer. O homem pode dizer: não tem mais chance, não tem mais esperança, não tem mais solução. Mas os céus continuam respondendo diferente. Pode não haver mais recurso nenhum na terra, irmãos. Mas Deus manda recurso do céu. O céu entra em ação. O que nós precisamos entender é que há uma promessa e eu preciso me firmar nela. Motivação acaba. Motivação é falha, irmãos. Mas aquilo que nós entendemos que é a nossa promessa e nós temos fé sobre aquilo, aquilo continua. Às vezes a fé está do tamanho de um grãozinho de mostarda, mas Deus começa ainda a trabalhar em nós, porque Ele vê que nós estamos continuando, nós não estamos parando, né? O povo desobedeceu demais no Egito. No deserto, perdão. Não era para continuar com os costumes do Egito. Deus fez eles viverem tantas experiências. Nós vivemos tantas experiências com Deus, mas nós continuamos incrédulos. Eu confio em Deus. Confia a que ponto? Porque aí alguém fala pra você: para com isso, não vai dar certo, e você acredita. Aí Deus te lembra que Ele tem uma promessa e você continua a orar. Aí depois você para lá na frente, porque já se passou dias, meses ou anos. Irmãos, a promessa era de liberdade da terra prometida, foi para todo aquele povo. Não foi para uma pessoa, foi para todo mundo. Só que nem metade daquele povo chegou na terra prometida. Sabe por quê? Porque muitos não conseguiram mudar o pensamento e as ações. Quem tem promessa morre, quem tem promessa morre. A promessa foi para toda uma nação. Muitos não viveram, não é porque Deus é mau. Moisés era para ter chegado na terra prometida. Ele conseguiu ver, mas ele não entrou. E não foi nem por culpa dele.
É porque ele estava com um povo que, irmãos, ele subiu para orar, o povo fez bezerro de ouro para adorar, porque eles precisavam ter uma imagem. E foi exatamente o que Deus falou para não fazer, desobediência. Uma fé falha. Entende? Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, ele não age da forma que nós queremos e nem do jeito que nós queremos. E nem por isso ele é mau. Nós que somos errados. Quando nós vemos que nós somos perfeitos e incríveis e maravilhosos e vemos Deus como um erro, aí nós temos que analisar ainda mais. Porque é muito fácil eu ver o rei no meu umbigo e pensar que Deus não é o grandioso que ele é, o poderoso que ele é, porque eu não me posiciono. Eu sou uma pessoa que peco todo dia, que erro todo dia, que falho todo dia, e aí eu falo pra Deus fazer uma coisa pra mim e ele não faz. Ele não faz. Aí ele não presta. Não é assim? Ele não presta. Por que ele não presta? Porque ele não é o seu gênio da lâmpada. Na palavra do Senhor, o plano perfeito é salvação. Nunca foi peça e eu vou fazer o que você quer porque você é bonitinho, porque você é legal, porque você é incrível. Deus, ele não concorda com você e ele não presta. Deus, ele não faz as coisas na hora que você quer, ele não presta. Você quer que Deus, ele faça tudo na sua vida? Aí fica frustradinho porque ele não faz, porque ele é errado, ele é golpista, não é mesmo? O irmão mesmo falou que ele é golpista. Sabe por quê? Porque Deus não faz o que você quer. A partir do momento que Deus começar a fazer tudo o que você quer, você pode ter certeza que o seu Deus é você. A partir do momento que tudo que você faz de errado, Deus concorda, o seu Deus é você. Porque Deus, ele nos corrige, nos instrui, nos liberta, nos transforma e nos mostra os nossos erros para que nós possamos também entender o que precisamos mudar. O fato de você achar que Deus é obrigado a fazer tudo o que você quer, você está vivendo uma falsa fé. Isso não é pregado na Bíblia. Na Bíblia não fala, faz o que você faz da sua vida, do jeito que está fazendo e você vai viver grandes coisas. Não. Não. A palavra do Senhor, ela te constrange para te libertar. Se você acha que Deus só tem que pregar sobre revelação, você tá ouvindo uma falsa palavra, você está ouvindo um falso evangelho. Na Bíblia mostra os erros de Davi. Não é porque Davi, ele era um homem maravilhoso. Não. Mostra para mostrar para nós que Davi teve uma promessa incrível e ele viveu, mesmo ele tendo erros. Mas não foi de qualquer forma que ele viveu a promessa. Ele teve que se arrepender. Ele teve que começar a mudar as coisas que ele tá fazendo. Ele foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, não porque ele não tinha erros, mas porque ele reconhecia cada um dos seus erros e tentava parar de fazer os seus erros. Mas para entender sobre os seus erros, Deus fez ele passar por coisas que doeram muito. No dia do parto de Batseba, ele sabia o que ia acontecer com o nenê. Porque ele sabia que ele não teve um arrependimento sincero na presença do Senhor. Deus recolheu o filho dele. E aí ele fez o quê? Ele foi pro velório? Não. Ele foi buscar a Deus. E foi pedir perdão. Porque ele sabia que poderia faltar tudo, mas a presença do Senhor não poderia faltar. Irmãos, a irmã Anne tá pedindo ajuda. Ela falou assim que ela tem 5 filhos pequenos e ela está sem nada para comer. Se os irmãos puderem encarecidamente, chama ela no privado. Os irmãos que puderem auxiliar, ajudar, estender a mão para nossa irmã nesse momento em que ela tem passado por momentos de crise e tem passado pela dor da falta de alimento. Ajude, irmãos, ajude. Juliana, mas por que só ajude, irmãos? Quem tiver condições, chama no privado, irmãos. Às vezes os 10 reais que pra você não faria diferença nenhuma na sua vida, faz a diferença na vida de alguém. Eu já passei por dor de necessidade, irmãos. E é muito difícil você ver seus filhos pedindo alguma coisa, ou pedindo alguma coisa pra comer, você colocando seu filho pra dormir mais cedo, pra poder ele não ficar com fome. Eu já fiz muito disso, irmãos. Coloquei meus filhos pra dormir mais cedo porque não tinha nada pra comer. Quantas vezes aconteceu isso? Entende? Então assim, ó, ajude. Se você pode ajudar a nossa irmã, ajude ela. Amém? Chama ela no privado. Irmã Anne, vão te chamar no privado. E que Deus já te auxilie, te dê provisão para o que você precisa. Isso é o verdadeiro evangelho, exatamente.
Eu posso pregar de Gênesis ao Apocalipse, irmãos. O verdadeiro evangelho sempre vai ser, a minha maior pregação sempre vai ser minhas ações. Então quem puder, ajude a nossa irmã. No momento eu tô desempregada, mas ajude ela, irmãos. Quem puder, ajude. Ajude. Estenda a mão. Amém? Então Davi entendeu o erro que ele tinha e pediu perdão ao Senhor. Para permanecermos no propósito, é necessário entendermos como têm sido as nossas ações no meio do trajeto, irmãos. Distrações nos fazem paralisar. O nada a ver nos faz paralisar. Então é tempo de nos analisarmos. Talvez hoje você já tinha perguntado para Deus, talvez ontem, talvez essa semana, o porquê você ainda não viveu a promessa. Mas talvez você esteja vivendo como o povo no Egito, incrédulo, desobediente, paralisando. Eles paravam tanto para reclamar, irmãos, que muitos não viveram o extraordinário por causa disso. 40 anos num ciclo sem fim, por quê? Porque não tinham mudado os costumes do Egito. Não adiantou nada sair do Egito. O Egito continuava sobre eles. Entende? Que Deus ele venha mudar as estações da sua vida. Que Deus ele venha manter o seu coração sempre alinhado a Ele. E não esqueça, foi o que a nossa irmã falou, a obediência. A sua obediência, ela te mantém no propósito que Deus confiou para você. Obedecer, irmãos, é melhor do que entregar. Do que renunciar àquilo que nós amamos tanto e dói. Obedecer é melhor do que ser cobrado nessa área. Davi teve que ter levado, né? Deus poderia ter feito com que o filho de Davi continuasse vivo? Sim. Mas por que não aconteceu? Ó, ela colocou aqui eu creio que é o dela. Por que Davi não teve a vida do seu filho levada? Porque ele não entendeu que ele tinha que se arrepender de verdade. Ele só foi se arrepender depois da morte do seu filho. Olhe para sua vida. Se avalie. Você está no lugar que Deus tem para sua vida? Você está agindo como Deus ele quer para sua vida? As suas ações têm sido, né, feitas como de acordo com aquilo que Deus gerou para você? Todos nós recebemos do Senhor missões e grandes propósitos. Você sabe as promessas que Deus tem para sua vida. E só você sabe o quanto isso tem lhe custado. Ele espera que nós venhamos cumprir as promessas do Senhor. Deus jamais colocou sonhos em seu coração que Ele não fosse te ajudar. Deus jamais Ele colocou promessas sobre a sua vida que Ele não pudesse estender a mão. Deus jamais colocou coisas sobre a sua vida que Ele não pudesse fazer a diferença, irmãos. Ele espera que nós venhamos estar posicionados para viver milagres, porque também não é de qualquer forma que você vai viver milagres. É fundamental, irmãos, que estejamos dispostos a viver milagres, mas focados no milagre, alinhados com Deus, no relacionamento com Deus, porque isso é que nos faz frutificar a promessa. Não é para nos afastarmos da vontade dele porque não está dando certo. Não está dando certo, se aproxime mais e mais e mais e mais dele, porque tudo ele tem cuidado de vós. Permaneça no propósito. É tempo de permanecermos no propósito. Não deixe que a adversidade da vida te impeça de viver aquilo que você tem esperado e buscado tanto. Não para. A sua realidade não define o projeto que Deus tem para sua vida. Então tenha mais sensibilidade em se analisar e esteja mais disponível para renunciar. Porque tem grandes planos que Deus tem para minha vida e tem planos que Deus tem para sua vida. Confie, lute, mas se analise. Porque você precisa se consertar para viver o que Deus tem para sua vida. Não é de qualquer jeito que você vive um milagre. A palavra do Senhor nos constrange. Não é para olhar para sua cara e falar, você tá errado, eu também tô errado. Antes da palavra para vocês, ela também vem para mim. Então é tempo da gente se analisar. Permanecer no propósito. Eu errei, eu caí, aconteceu tudo isso, mas eu tô aqui, ó. Senhor, me perdoa. Eu reconheço o meu erro. Limpou a poeira, continua a nadar. Segue em frente.
Irmãos, eu vou pedir pra vocês, a nossa live entrou com uma restrição aqui. Sobre o número da moça, eu acho que o próprio TikTok apagou. Não apagou. Não ficam colocando o número de vocês, tá bom? Não fica. A nossa live caiu numa restrição aqui. O TikTok mandou aqui pra gente que a nossa live entrou numa restrição porque estão compartilhando telefones. Quem puder, chama ela no privado. Ela manda pra vocês no privado, tá bom? Não compartilhe o número aqui. Porque caiu na restrição, tá? Apareceu um aviso aqui na nossa tela. Apareceu aqui, aviso de restrição. Não compartilhe informações ou dados pessoais. Não, imagina, irmã, imagina, fique em paz. Eu esqueci que não podia compartilhar telefone, me perdoa. Então, quem puder, chama no privado, tá bom, irmãos? Mas ajude a irmã, irmãos. Ela tá precisando de ajuda, ela tá passando por necessidade financeira, ela tá precisando de comprar alimento pras crianças. R$2 já ajuda, R$1 já ajuda, mas quem tiver mais, glória a Deus, ajude, irmãos. A nossa maior pregação é o nosso ajudar o próximo, tá? Então, quem puder, chame a nossa irmã Anne no privado, tá bom? Ninguém me chamou. Irmã, às vezes as pessoas vão te chamar no final da live, tá? Quem puder, ó, chama ela, tá, irmãos? Chama ela. Quem puder chamar agora, pode chamar. Pode sair da live, pode ir lá chamar ela, tá bom? Porque aí pelo menos você dá oi e já fica salvo pra depois do final da live você ir lá e fazer o que você tem que fazer. Amém? Amém? Vamos lá, irmãos. Hoje, qual é a frase? Vamos falar sobre a frase do dia? A frase do dia hoje, que eu quero que os irmãos escrevam, pra nós printarmos, vai ser... vamos ver. A nossa frase do dia vai ser: permanecendo no propósito. Permanecendo no propósito. Quem puder, coloca aí pra gente. Permanecendo no propósito. E, mano, se você quiser, eu posso abrir uma live lá para umas 11, meio-dia. Aí a irmã sobe. Como a nossa live é de devocional, ela fica salva no direct. Ela fica salva, perdão, no YouTube. Tá? E aí eu não faço cortes. Se você quiser, depois você pode até me chamar no privado, me mandar o número e eu posso estar compartilhando com os irmãos. Se você tiver uma foto, eu compartilho para falar para os irmãos e divulgar sobre o que você precisa, tá? Eu só não vou poder subir você agora na live de manhã. Permanecendo no propósito. Amém? Tirar um print com vocês aqui. Esse é a nossa frase do dia. Para permanecer no propósito, eu preciso do quê? Me analisar. Pedir perdão e seguir em frente. Isso que me faz permanecer no propósito. Não é insistir pelo propósito, é entender que nada mais pode me paralisar. Né? Essa é o nosso motivo de permanecer no propósito. Então, irmãos, eu já vou orar pelos irmãos, agradecer pela oportunidade que vocês me deram. Eu amei o que Deus falou hoje com a gente. Foi algo que nos constrangeu, mas para literalmente nos libertar e mudar o que precisa ser mudado, né? Nem todo dia vai ser palavra de bênção, nem todo dia vai ser revelação, né? Aqui a gente não trabalha com revelação, tá, irmãos? Mas assim, dizendo assim, dessa forma. Mas é importante nós pregarmos a palavra da verdade, entendemos um pouquinho mais sobre Davi. Hoje nós entendemos sobre o erro dele, entendemos sobre a ação que ele teve para mudar, entendemos sobre o que nós precisamos fazer para mudar. Paz, irmão Adriano, fique na paz, Deus abençoe demais a sua vida. Então nós entendemos os passos que precisamos tomar para viver o propósito, entendemos que há questionamentos que nós fazemos, mas que tem muito a ver mais sobre nós, né? Então, que Deus ele venha abençoar e guardar vocês. Eu vou orar por vocês rapidinho e já vou entregar minha oportunidade e volto com vocês amanhã. Perdão, irmãos, amanhã. Eu volto com vocês hoje à noite ainda, tá? 10 horas da noite, eu vou ter o quê? Oração. Quem quiser participar, irmã Anne, se puder entrar à noite eu posso, a gente tá num propósito, mas se você quiser, eu posso subir você pra você explicar o que tá acontecendo, e aí a gente fala pros irmãos te chamarem no privado, tá? Só não vai poder falar número de nada, senão a live, ela pode parar.
E a gente não pode ficar com restrição na live, irmãos. Porque a restrição, se ela bloquear nossa live, fica difícil pra gente continuar o projeto. E o projeto é todos os dias de oração, todos os dias com propósito. Então, se você puder entrar de noite, 10 horas a gente entra. A irmã pode entrar com a gente, eu subo a irmã pra live. A irmã explica o que tá acontecendo, conversa com os irmãos. Se eu não subir você no início da live, a gente sobe no final, tá? Porque vai ter mais gente, talvez. E aí, que o pessoal vai chegando, né? E aí a irmã explica a situação pra gente poder falar pros irmãos o que tá acontecendo, pros irmãos poderem ajudar também, tá bom? Então vamos sim, amém? Deus, vamos lá? Senhor, eu lhe peço neste momento, na verdade eu lhe agradeço pela oportunidade do Senhor, que o Senhor nos deu de mais um dia de vida, pela palavra que o Senhor nos deu. Hoje foi uma palavra muito bacana, onde falamos sobre Davi, onde falamos sobre os nossos erros, sobre nos analisar, sobre a renúncia que precisamos ter, sobre entender que muitas das vezes não tem nada a ver com o Senhor, e somos nós que muitas vezes paramos no meio do caminho, e por isso que o caminho se torna tão longo. Entendemos um pouquinho sobre o povo mais que passou no deserto, né? Um pouquinho mais sobre ele, sobre o fato da desobediência, sobre o fato da incredulidade, sobre o fato de reclamar demais, sobre sair do Egito e continuar com os costumes que há lá. Então eu lhe peço, Senhor, que o Senhor mude nossa mentalidade, nos faça entender com mais clareza o que precisamos mudar para que possamos mudar o quanto antes. Que o Senhor nos ajude, Pai, a entender os propósitos que o Senhor tem para nossa vida. Que o Senhor nos ajude a sermos libertos do que precisamos ser libertos para podermos avançar e tomar posse daquilo que o Senhor nos prometeu. A paz, minha linda, seja bem-vinda, Eusenir. Que o Senhor possa alcançar todas as vidas que passaram pela live, todas as vidas que vão passar pela live, todas as vidas que puderam estar um minutinho conosco. Eu agradeço demais todos os irmãos que participaram da live, nos ajudando na pregação, nos ajudando com presentes, nos ajudando com tec-tec na tela, compartilhando a live, ajudando uns aos outros também nos comentários. Os irmãos que só pararam para poder assistir e escutar um pouquinho mais do que o Senhor tinha para eles. Eu quero agradecer por cada vida. Pai, vai mandando provisão divina para cada vida, para cada casa hoje. Pai, vai mandando provisão financeira para que não falte alimento nos lares, para que não falte, Pai, dinheiro para pagar as contas, para manter as contas em dias, para que não falte, Senhor, dinheiro para poder dar uma melhor qualidade de vida para meus irmãos. Ajuda, Senhor, nos dê capacidade, Pai, nos ajude a ter capacidade para produzir riquezas na área financeira, para poder administrar os nossos bens, para pagar aquilo que precisa ser pago, para colocar comida na mesa e a nossa vida em ordem. E, Pai, eu lhe peço para que o Senhor visite a vida da Anne, vai ajudando, Pai, toque no coração dos irmãos que puderem ajudar a nossa irmã, para que ela possa ter hoje alimento para os filhos dela. Ela tem 5 crianças, irmão, na casa dela, e eles estão passando por necessidade. E hoje ela acordou e não tem nada para comer na casa dela. Então, os irmãos que puderem, irmãos, ajuda ela. Ju, eu tenho aqui um pouquinho, às vezes o seu pouquinho para ela é um muito, para ela conseguir colocar um pãozinho na mesa, comprar um leite para as crianças, né, irmãos? A dor da fome é a pior dor que tem. Sabe, eu já passei pela dor do parto, mas a dor da fome, irmãos, ela é uma dor assim surreal. Então que Deus ele possa entrar com provisão para sua vida, irmã Anne, e te ajudar para que você possa ter uma qualidade de vida melhor e também ajudar teus filhos, a tua família, a tua casa. Se você ainda não busca nenhum recurso também do governo, corre atrás, que Deus te ajude a conseguir um Bolsa Família, te ajude também a conseguir uma porta de emprego aberta, para que você possa também conseguir administrar as coisas aí na sua casa também, tá bom, meu amor? Então que Deus te abençoe, guarde, proteja, ilumine demais a sua vida e que a graça do Senhor, ela venha estar em todos os momentos contigo, amém? Irmãos, que Deus abençoe, guarde, proteja a vida de vocês, que esse dia venha a ser mais do que abençoado em Cristo Jesus. Volto com você 10 horas. Se pra você tem algo que é impossível, irmã Anne, se você puder, irmã, vai numa igreja perto da sua casa, se tiver Deus e Amor, Igreja da Graça, Igreja Universal, se tiver alguma igreja perto da sua casa, vai nessa igreja e pergunta para eles se você consegue se cadastrar
para poder receber cesta básica. Teve um tempo que eu passei necessidade e eu fui na igreja quando faltou tudo mesmo. Eu fiquei muito mal. Eu fui na igreja e pedi ajuda, irmãos. A Deus e Amor me ajudou muito. A Deus e Amor, a igreja Atos 2, que é a minha igreja. Então pergunte, porque às vezes tem muitas igrejas que recebem doação e elas podem ajudar com cesta básica também, irmãs. Irmã, a gente pode ajudar assim com dinheiro, mas às vezes o grosso é mais pesado, né? Porque um pacote de arroz tá um absurdo de caro, né? Então, assim, se a irmã puder, ou algum irmão puder entrar em contato com a irmã Anne. Irmã Anne, você fala de qual cidade? Às vezes a sua igreja tem. Ô, irmãos, me perdoa por gaguejar. Às vezes a sua igreja tem o auxílio da cesta básica. E você é da cidade da Anne. Se a Anne puder falar, não sei se ela tá aqui na live ainda, se ela puder falar qual cidade que ela tá, os irmãos quiserem. Eu moro nessa cidade, Ju. Sim, não entendo, você não precisa se explicar não, irmã. Aperta muito a nossa vida, né? Hoje em dia, R$1.000, irmãos, é difícil. Para uma família com 5 crianças, é complicado. Ela mora, irmãos, em Conceição, na Feira da Bahia. Que aí, se alguém souber, se alguém morar por perto, chama ela no privado. Às vezes a sua igreja pode ajudar ela distribuindo cesta básica. Então, Ju, eu não consigo ajudar financeiramente, mas eu consigo ajudar na cesta básica, na igreja. Chama ela. Tá? Eu moro em São Paulo. Se você morasse aqui em São Bernardo, eu ia entrar em contato com o meu pastor para te ajudar. Mas como você mora, né, que lá eles doam cesta básica, mas como você mora em Conceição, na Feira da Bahia, é muito longe para mim. Mas se alguém puder, irmãos, ajudar com cesta básica, ajuda, tá? Mora na Bahia, próximo, ajuda a irmã, tá bom? Então eu profetizo sobre o seu dia, que o seu dia vai ser bom, que Deus vai abençoar. Profetizo sobre a nossa vida, que Deus ele vai entrar com provisão para aquilo que nós precisamos. E profetizo em nome de Jesus que tudo vai começar a mudar sobre nossas vidas e sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, guarde, proteja e ilumine a sua vida. Quem tem alguma coisa impossível para Deus realizar, entra conosco na live da noite. Escreve uma carta para Deus. Coloca com detalhes tudo aquilo que te tem trazido medo, tem te trazido pânico, tem te trazido crises, tem te trazido dúvidas, questionamentos. Escreve uma carta para Deus e traz à noite pra gente orar e consagrar ela, tá? Ju, a gente vai orar hoje e consagrar nossa casa também? Sim. Então vem pra gente orar pela sua casa, pela tua família, pela tua causa, amém? 10 horas. 10 horas começa a nossa oração. Se é algo impossível pra você, vem 10 horas que a gente vai orar junto, tá bom? Então, Deus abençoe demais vocês. Obrigada demais pela vida de todos os irmãos. Obrigado pelos irmãos que vão ajudar a irmã Anne. Fiquem na paz do Senhor. Todos os irmãos que estão nos seguindo, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Volto com vocês mais tarde.